Na tapeçaria complexa da existência humana, há fios de fragilidade que muitas vezes ignoramos, negligenciamos ou simplesmente não compreendemos em sua totalidade. A vida moderna, com seu ritmo frenético e suas incessantes demandas, nos condiciona a valorizar o que é visível, o que é imediatamente palpável. Condições de saúde que se manifestam de forma sutil, que não trazem dor aguda ou deformidade aparente em seus estágios iniciais, tendem a ser relegadas a um plano secundário, um incômodo passageiro a ser ignorado até que se torne impossível de suportar. São as doenças silenciosas, aquelas que se infiltram sorrateiramente no organismo, corroendo-o de dentro para fora, que representam um dos maiores desafios para a ciência e para a própria percepção humana sobre o que significa estar verdadeiramente saudável. O corpo humano é um universo em si, um ecossistema intrincado e delicado, onde cada célula, cada órgão, cada processo bioquímico desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio. Quando esse equilíbrio é perturbado, mesmo que de maneira imperceptível a princípio, as consequências podem ser profundas e imprevisíveis. Muitas vezes, a primeira manifestação de um problema de saúde não é um sinal de alerta estridente, mas sim um sussurro, um desvio sutil que, se não interpretado corretamente, pode evoluir para uma catástrofe. Essa falta de atenção aos sinais menos óbvios é um reflexo da nossa cultura, que privilegia a força e a resiliência aparentes, desvalorizando a vulnerabilidade inerente à condição humana. A história que vamos contar hoje mergulha precisamente nesse território inexplorado, onde o corpo começa a agir de maneira estranha, desafiando a lógica e a compreensão médica. É uma narrativa sobre um homem que, aparentemente ileso, se vê confrontado por uma transformação interna que desafia todas as explicações. A jornada de Carlos, um indivíduo que sempre se manteve em boa forma física e com uma rotina de trabalho diligente, é um convite para repensarmos nossa relação com a saúde e os mistérios que o nosso próprio corpo pode abrigar. Essa história nos força a questionar o que realmente sabemos sobre nós mesmos e o quão vulneráveis somos a forças que escapam à nossa percepção cotidiana. Carlos sempre foi a personificação da vitalidade. Aos 44 anos, sua estrutura magra e sua energia inesgotável eram o reflexo de uma vida dedicada ao trabalho árduo e a um cuidado implícito com o bem-estar. Não havia indícios, nem os mais tênues, de que seu corpo estivesse prestes a se tornar palco de um enigma médico, um mistério que se manifestaria de forma progressiva e perturbadora. A primeira indicação de que algo estava fora do comum surgiu de maneira quase banal. A dificuldade em vestir uma camisa que até então vestia com perfeição. Um detalhe insignificante, facilmente descartado como uma flutuação momentânea, mas que carregava em si o prenúncio de uma transformação mais profunda e alarmante. A normalidade se esvaía, substituída por uma sensação de desorientação e pela crescente percepção de que algo em sua fisiologia estava se alterando de forma inexplicável. A pressão interna, descrita como algo que empurrava seus órgãos, foi o primeiro sintoma palpável que o tirou da zona de negação. Não se tratava de um desconforto passageiro, mas de uma sensação invasiva, um sinal de que seu corpo estava sendo submetido a uma força desconhecida. Sua esposa, Lucia, observava com crescente apreensão, tentando oferecer conforto, mas o espelho da sua preocupação refletia um medo que nem mesmo ela conseguia disfarçar. O que começou como uma simples questão de vestuário evoluiu para uma dor interna, uma pressão que anunciava que o problema ia muito além de uma questão estética ou de uma leve indisposição. Essa mudança sutil, mas constante no seu corpo, começou a gerar um desconforto que ia do físico ao emocional.
afetando sua rotina e a tranquilidade do lar. Você já sentiu que algo no seu corpo não fazia sentido, mesmo quando tudo parecia estar em ordem? Esse sentimento de estranhamento, de descompasso entre a percepção externa e a realidade interna, é frequentemente o primeiro alarme de que algo mais profundo está em curso. É um convite para uma investigação, para uma atenção redobrada aos sinais que nosso organismo nos envia. A história de Carlos é um lembrete poderoso de que a saúde não é apenas a ausência de doença visível, mas um estado de equilíbrio dinâmico que pode ser ameaçado por fatores insidiosos. Carlos buscou auxílio médico, um passo natural diante da persistência e da intensidade dos sintomas. No ambiente clínico, a esperança de uma explicação racional e de um tratamento eficaz se chocou com a perplexidade dos profissionais de saúde. O ultrassom, uma ferramenta diagnóstica comum, revelou a presença de uma massa, mas sua natureza era ambígua, desafiando as classificações usuais de líquido ou sólido. A incerteza pairava no ar e a apreensão aumentava a cada exame inconclusivo. A figura do Dr. Ortega, um médico dedicado, mas igualmente intrigado, personificava a luta da ciência contra o desconhecido. A situação se agravava e a falta de respostas concretas adicionava uma camada de ansiedade à já delicada condição de Carlos. O anestesista Javier, um profissional acostumado a lidar com o corpo humano em suas mais diversas condições, demonstrou uma reação incomum ao visualizar a imagem. Sua murmuração, "Isso não é normal", ecoou a crescente preocupação que tomava conta de todos os envolvidos. Essa observação, vinda de alguém com vasta experiência, sinalizava que o caso de Carlos transcendia os limites do comum, adentrando um território onde os protocolos médicos padrão pareciam insuficientes. A internação de Carlos marcou o início de uma fase de incertezas, onde as conversas sussurradas entre os médicos e a falta de um diagnóstico claro criavam um clima de mistério e desconfiança. Lucia, a esposa, sentia o peso da impotência e da angústia. As conversas fragmentadas que conseguia captar entre os profissionais de saúde, "se ele souber, pode não resistir", plantavam sementes de dúvida e medo. A verdade, parecia, estava sendo cuidadosamente velada, alimentando a suspeita de Carlos de que algo mais complexo e talvez sinistro estivesse em jogo. Em meio a essa atmosfera de sigilo e incerteza, uma figura inesperada surgiu no corredor do hospital, adicionando um elemento de suspense à narrativa. Um homem misterioso, cujas palavras carregavam um tom de confidência e conhecimento oculto, aproximou-se de Carlos com uma revelação perturbadora. "Eles não vão te contar a verdade, mas eu sei o que está crescendo dentro de você." Essa aparição súbita e enigmática adicionou uma nova dimensão à história, transformando o caso de Carlos de um enigma médico em um potencial thriller de conspiração. Você acredita que hospitais, instituições dedicadas à cura, podem, por algum motivo, esconder segredos sobre o estado de saúde de seus pacientes? Essa é uma pergunta perturbadora, que toca em medos profundos sobre confiança e autonomia em momentos de vulnerabilidade. A sugestão de que informações cruciais podem ser retidas ou mesmo manipuladas adiciona uma camada de complexidade à já tensa situação de Carlos, abrindo um leque de possibilidades que vão além de uma simples condição médica. O instinto de Carlos, aguçado pela desconfiança e pelas informações fragmentadas, o impulsionou a exigir acesso direto aos seus exames. A hesitação do médico e a tentativa de impedimento do anestesista apenas reforçaram suas suspeitas. Quando finalmente teve a chance de examinar as imagens, a verdade que se revelou foi mais chocante do que qualquer diagnóstico possível. A estrutura dentro dele possuía contornos definidos, nada que se assemelhasse a um tumor comum.
A constatação de Javier, isso foi colocado aí, ecoou a percepção de Carlos. Aquilo não era uma anomalia orgânica, mas algo artificial, implantado sem seu conhecimento ou consentimento. A origem desse implante era um mistério, mas uma memória distante começou a emergir. Um acidente de carro anos atrás, uma internação hospitalar. A lembrança do acidente, antes um evento isolado, agora assumia um novo significado. Um nome, Dr. Álvaro, surgiu no emaranhado de suas memórias e nas poucas informações que conseguiram coletar, associado a pesquisas experimentais e a um desaparecimento subsequente. A peça que faltava para entender a origem do implante parecia estar ligada a esse médico enigmático e a um passado que Carlos acreditava ter deixado para trás. Lúcia, consumida pela angústia, buscava desesperadamente por respostas, enquanto Carlos sentia a realidade se distorcer, percebendo que sua própria história estava sendo reescrita sem sua participação. Você já teve a sensação de que alguém mexeu com seu corpo sem que você soubesse? Que partes de sua vida foram alteradas sem sua permissão? Essa sensação de violação, de perda de controle sobre o próprio ser, é uma das mais aterrorizantes que um indivíduo pode experimentar. A história de Carlos nos força a confrontar essa possibilidade sombria, onde a ciência, em vez de curar, pode se tornar uma ferramenta de manipulação e controle, deixando cicatrizes invisíveis que moldam o destino de uma pessoa. Movidos pela necessidade de desvendar a verdade e pela esperança de encontrar uma solução, Carlos, Lúcia e Javier empreenderam uma jornada perigosa. A busca os levou a uma clínica abandonada nos arredores da cidade, um local envolto em mistério e esquecimento que guardava segredos há muito tempo enterrados. Entre pilhas de arquivos empoeirados e equipamentos obsoletos, encontraram o que procuravam: relatórios, fotografias e, o mais crucial, uma ficha médica com o nome de Carlos. O título da ficha era um golpe devastador: implante biológico, versão 3, sujeito compatível. A ficha não era apenas um registro. Era a prova irrefutável de que ele havia sido submetido a um experimento, que seu corpo havia sido transformado em um laboratório sem seu conhecimento. A revelação o atingiu com a força de um raio. As palavras "eles me usaram" escaparam de seus lábios, carregadas de dor e incredulidade. Naquele instante de profunda desolação, sua barriga pulsou. Não era a dor que o havia atormentado, mas um som interno, um batimento rítmico que parecia emanar de uma fonte desconhecida. A sensação era estranha, não de sofrimento, mas de algo pulsante, vivo, que se manifestava dentro dele. Era a confirmação de que o implante não era apenas um objeto inerte, mas algo com uma vitalidade própria. Um segredo biológico que agora se tornava parte integrante de seu ser. Você acredita que o corpo pode guardar segredos que a mente, por mecanismos de defesa ou por simples esquecimento, suprimiu? Essa capacidade de nosso organismo de registrar e, eventualmente, revelar traumas e experiências passadas, mesmo que de forma inconsciente, é um dos aspectos mais fascinantes e, por vezes, aterrorizantes da condição humana. A história de Carlos nos confronta com a ideia de que nosso passado pode estar literalmente gravado em nosso corpo, aguardando o momento certo para vir à tona. O momento de confronto chegou com a aparição súbita do Dr. Álvaro, o cientista por trás do implante. Sua entrada dramática na cena, com a frase ameaçadora "Você não deveria estar vivo, Carlos", selou o destino daquele encontro. O pânico tomou conta de Lúcia e Javier, em um ato de proteção, tentou intervir. No entanto, Carlos sentia uma mudança ocorrendo dentro de si. A estrutura implantada estava se conectando com seu corpo, integrando-se de uma forma que ele não compreendia completamente. Álvaro explicou com uma frieza calculista que o que crescia dentro dele era um órgão artificial, mas que sua complexidade ia além disso.
era um sistema vivo. Essa revelação o colocava diante de uma escolha impossível: aceitar essa nova realidade, essa vida artificial que lhe fora imposta, ou resistir a ela, lutar contra o que o definia agora. Carlos, reunindo uma força que não sabia possuir, recusou a oferta de Álvaro. A visão da seringa oferecida pelo cientista, um símbolo da manipulação e do controle que ele se recusava a aceitar, despertou nele uma determinação feroz. "Eu não sou sua experiência", declarou, sua voz carregada de convicção. A pulsação dentro dele se intensificou e sua barriga começou a emitir um brilho sutil, como se a energia contida ali estivesse prestes a se libertar. O clímax se aproximava e o silêncio que se seguiu à sua decisão era carregado de uma tensão palpável, prenunciando um novo capítulo em sua luta pela autonomia. Você acredita que a coragem, a força interior que reside em cada um de nós, pode vencer até mesmo aquilo que foi implantado contra nossa vontade, aquilo que tenta definir quem somos sem nossa permissão? Essa capacidade de resistência, de afirmar nossa individualidade contra forças opressoras, é um testemunho da resiliência do espírito humano. A escolha de Carlos de lutar contra o implante, mesmo diante do desconhecido, é um poderoso lembrete de que nossa vontade e nossa determinação podem ser as armas mais eficazes contra a adversidade. A fuga de Carlos, Lucia e Javier marcou o início de uma perseguição implacável. O Conselho Médico, uma entidade obscura e poderosa, estava em seu encalço, mobilizando recursos para recapturá-los. Viaturas policiais cercavam a cidade, criando uma atmosfera de cerco e desespero. Em meio ao caos, uma figura autoritária, um homem de terno, emergiu, dirigindo-se a Carlos com uma declaração enigmática: "Você é a chave." Naquele momento, Carlos sentiu o batimento interno que o definia ecoar, não apenas em seu próprio corpo, mas em algo mais amplo, como se estivesse se comunicando com as forças que o perseguiam. Um fenômeno extraordinário ocorreu. Os policiais, antes determinados a capturá-los, baixaram suas armas. Algo em Carlos, ou o que estava dentro dele, parecia ter desarmado a ameaça. A busca pela verdade os levou de volta ao hospital abandonado, onde Carlos, agora com um propósito renovado, mergulhou nos arquivos originais. Lá, entre fotografias de sua infância, descobriu a extensão da manipulação. Imagens dele criança, conectado a fios, a prova de que sua vida havia sido moldada desde cedo. "Eles tiraram minha infância", ele confessou, a dor em sua voz ressoando a injustiça de uma vida roubada. Mas em vez de sucumbir ao desespero, Carlos tomou uma decisão ousada: enfrentar o sistema. Com um ato de coragem, ele desligou o sistema que o controlava e, pela primeira vez, o batimento interno, que antes pulsava com vigor, começou a desacelerar, a perder sua força. Lucia, com lágrimas de alívio e orgulho, o abraçou. "Você conseguiu", sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Carlos olhou para o céu, um gesto de libertação e de renovação. "Agora a gente começa de novo", declarou, a esperança brilhando em seus olhos. A jornada havia sido árdua, marcada por enganos, medos e descobertas chocantes, mas ele havia emergido vitorioso, livre do controle que o aprisionara por tanto tempo. Se essa história de superação, de luta pela verdade e de redescoberta da própria identidade te tocou, compartilha essa jornada. Comenta "Eu renasci" e nos diga de onde você acompanhou essa história, porque essa jornada, de alguma forma, passou por você também, lembrando-nos da força que reside em cada um de nós para superar os desafios mais sombrios e renascer mais fortes. A complexidade do implante biológico em Carlos não se limitava à sua origem misteriosa ou à sua natureza artificial. Uma camada adicional de intriga residia na própria tecnologia empregada, uma que transcendia a mera substituição de tecido
ou a introdução de um dispositivo mecânico. A descrição de Álvaro como um sistema vivo sugeria uma integração que ia além da engenharia biomédica convencional, adentrando o campo da biointegração avançada, onde interfaces neurais e mecanismos de autorreparo poderiam estar em jogo. Essa abordagem, ainda incipiente em muitas áreas da medicina, implicava que o implante não era apenas um componente passivo, mas um agente ativo, capaz de interagir com o sistema nervoso do hospedeiro, influenciando percepções, reflexos e até mesmo estados emocionais. O que isso significava para a autonomia e a identidade de Carlos era uma questão ainda mais profunda. Além disso, a versão 3, mencionada na ficha do implante, sugere um processo de desenvolvimento iterativo. Carlos não era o primeiro a ser submetido a essa tecnologia. Ele era o resultado de tentativas e refinamentos anteriores. Cada versão anterior, com seus sucessos e, presumivelmente, seus fracassos, contribuiu para a forma que o implante assumiu em seu corpo. Isso levanta a possibilidade de que as falhas ou limitações das versões anteriores pudessem ter sido corrigidas, mas também que novos desafios e efeitos colaterais imprevistos pudessem ter surgido. A busca por aprimoramento tecnológico, quando aplicada de forma antiética e experimental em seres humanos, pode gerar consequências imprevisíveis e éticas complexas. Ademais, a ideia de um sujeito compatível aponta para um fator crucial na viabilidade do implante: a compatibilidade genética ou fisiológica. Essa compatibilidade não era acidental, era provavelmente selecionada, indicando um processo rigoroso de triagem dos indivíduos. A questão que surge é: como essa compatibilidade foi determinada? Foi através de testes genéticos extensivos ou de uma observação mais sutil das reações corporais a estímulos experimentais? Se Carlos era compatível, isso poderia significar que seu organismo possuía características únicas que o tornavam um candidato ideal para essa forma radical de biointegração. Talvez uma resiliência natural a certos tipos de estresse fisiológico ou uma predisposição a aceitar materiais exógenos. A capacidade do implante de pulsar e, eventualmente, de se conectar com o corpo de Carlos sugere uma forma de biofeedback ou comunicação bidirecional. Não se tratava apenas de um órgão artificial respondendo a comandos, mas de um sistema que parecia ter a capacidade de monitorar e reagir ao estado interno do hospedeiro. Essa interconexão poderia permitir que o implante otimizasse suas funções com base nas necessidades de Carlos, ou, de forma mais sinistra, que ele influenciasse essas necessidades. Imagine, por exemplo, um sistema que pudesse modular a percepção da dor, a sensação de fome ou até mesmo o estado de alerta, tudo em nome de uma eficiência imposta pelo implante. A decisão de Carlos de desligar o sistema, de lutar contra essa integração forçada, representa um ato de profunda reivindicação de sua individualidade. No entanto, a questão que permanece é se um desligamento completo é realmente possível, ou se vestígios dessa conexão persistem, latentes em seu sistema nervoso. A biointegração, quando bem-sucedida, pode criar laços tão profundos que a separação se torna fisicamente e neurologicamente desafiadora. A história de Carlos, portanto, não é apenas sobre a descoberta de um implante, mas sobre a exploração dos limites da autonomia humana quando a tecnologia se funde de maneira tão íntima com a biologia. A persistência do batimento, mesmo após a suposta interrupção do sistema, levanta questões sobre a natureza da biointegração e os limites da reversibilidade. Não se tratava apenas de um dispositivo externo, mas de algo que havia se entrelaçado ao tecido biológico de Carlos em um nível celular.
A tecnologia em questão poderia ter induzido uma forma de mimetismo celular, onde as células do implante passaram a replicar as características das células hospedeiras, tornando a distinção entre o orgânico e o artificial cada vez mais tênue. Essa mimetização não seria uma simples camuflagem, mas uma adaptação ativa, permitindo que o implante se integrasse às respostas fisiológicas do corpo de Carlos, como a regulação do fluxo sanguíneo ou a resposta a sinais hormonais. A dificuldade em desligar algo que se tornou tão intrinsecamente parte do corpo sugere que os protocolos de remoção ou desativação poderiam ser radicalmente diferentes daqueles usados para dispositivos médicos convencionais. Ademais, a possibilidade de que o implante não fosse apenas um órgão artificial, mas um sistema de controle e coleta de dados, ganha força quando consideramos a natureza do desaparecimento do Dr. Álvaro e a suposta pesquisa experimental. Imagine que o implante fosse projetado não apenas para manter Carlos vivo, mas para monitorar suas reações a um conjunto específico de estímulos, sejam eles ambientais, psicológicos ou mesmo bioquímicos. Carlos, com seu histórico de saúde robusta e aparente compatibilidade, poderia ter sido um sujeito de teste ideal para avaliar a durabilidade e a adaptabilidade de um sistema de vigilância biológica de longo prazo. A versão 3 poderia representar um avanço significativo na capacidade de coleta de dados, permitindo a transmissão de informações em tempo real para uma central remota, talvez até mesmo para o próprio Dr. Álvaro, onde quer que ele estivesse. Por outro lado, a ideia de que o implante pudesse ter induzido ou amplificado certas capacidades latentes em Carlos não deve ser descartada. Em vez de ser apenas um corpo estranho, o sistema poderia ter agido como um catalisador, desbloqueando habilidades adormecidas. A maneira como os policiais baixaram as armas diante dele, por exemplo, poderia ser interpretada não apenas como um efeito de sua presença, mas como uma manifestação de uma capacidade de influência sutil, talvez uma modulação de campos bioelétricos ou uma emissão de frequências específicas que induziam calma ou confusão. Essa interpretação, embora especulativa, adiciona uma camada de mistério e potencial heroísmo à sua narrativa, sugerindo que ele não era apenas uma vítima, mas talvez o portador de um poder inesperado. A questão da compatibilidade também pode ser vista sob uma luz diferente. Em vez de uma simples correspondência biológica, poderia ser que o implante fosse projetado para se adaptar e evoluir junto com o hospedeiro. A versão 3 não seria estática, mas um sistema dinâmico, capaz de aprender e se ajustar ao longo do tempo. Isso explicaria por que o batimento persistiu. O implante não foi simplesmente desativado, mas continuou a funcionar, talvez de uma maneira mais autônoma e menos detectável, adaptando-se à ausência de controle externo. Para Carlos, isso significaria que ele não está apenas livre de um implante, mas que está, em certo sentido, coexistindo com uma entidade biológica que se tornou uma extensão de si mesmo, com suas próprias diretrizes e propósitos. Agora, considere como essa complexidade se aplica quando você se depara com situações em que a linha entre o natural e o artificial se torna turva em sua própria vida. Pense em tecnologias que monitoram sua saúde, que sugerem mudanças em seu estilo de vida, ou que até mesmo interagem com você de maneiras sutis. A história de Carlos nos convida a questionar a origem dessas interações e a profundidade de sua integração em nossas vidas. É um convite para uma reflexão crítica sobre os avanços tecnológicos e o impacto que eles podem ter em nossa autonomia e em nossa própria definição de ser humano, especialmente quando essas tecnologias se alojam em nosso interior. A evolução do implante em Carlos, passando de uma mera estrutura artificial para um sistema vivo,
integrado, abre um leque de investigações sobre os mecanismos de adaptação biológica e a engenharia de tecidos regenerativos. A capacidade de um material exógeno não apenas mimetizar, mas ativamente interagir e até mesmo influenciar as respostas celulares do hospedeiro, aponta para um futuro onde a linha entre o que é intrinsecamente nosso e o que é adicionado tecnologicamente se torna cada vez mais tênue. O conceito de autorreparo em um órgão artificial, por exemplo, poderia significar que o implante não necessita de substituição ou manutenção externa, mas que se regenera e se adapta a danos ou desgastes de maneira análoga a um órgão biológico saudável. Essa regeneração pode ser impulsionada por células-tronco implantadas ou por um sistema de nanorobôs que patrulham o interior do órgão, reparando fissuras e substituindo células danificadas. A implicação disso para Carlos é que ele poderia estar carregando um órgão que, em muitos aspectos, é mais resiliente e adaptável do que muitos órgãos naturais. Além disso, a própria natureza da conexão entre o implante e o corpo de Carlos pode ser explorada sob a ótica da bioeletrônica avançada. Em vez de depender apenas de interfaces mecânicas ou químicas, o sistema pode ter estabelecido uma comunicação neural direta. Isso poderia envolver a engenharia de materiais que imitam a condutividade dos axônios nervosos, permitindo que sinais elétricos do sistema nervoso central de Carlos fossem interpretados pelo implante e vice-versa. Imagine que o implante pudesse sentir a necessidade de Carlos por mais energia e, em resposta, modular a liberação de neurotransmissores ou hormônios. Essa comunicação bidirecional, se não controlada, poderia ter efeitos profundos na percepção da realidade de Carlos, potencialmente influenciando seu humor, seus níveis de estresse e até mesmo suas decisões, sem que ele percebesse conscientemente a origem dessas influências. A questão da compatibilidade também se estende para além da simples aceitação imunológica. Poderia haver uma compatibilidade em nível de processamento de informações. O implante, como um sistema de computação biológica, pode ter sido projetado para aprender os padrões de pensamento de Carlos, permitindo uma integração mais fluida e uma resposta mais intuitiva às suas necessidades. Se Carlos é um pensador rápido e analítico, o implante poderia ter se adaptado para processar informações em uma velocidade semelhante, talvez até mesmo antecipando suas necessidades de processamento cognitivo. Essa capacidade de aprendizado adaptativo levanta a questão de até que ponto o implante pode ter moldado a própria forma de pensar de Carlos ao longo do tempo, influenciando suas escolhas e percepções de maneiras sutis, mais significativas. Por outro lado, a menção de pesquisas experimentais e o desaparecimento do Dr. Álvaro sugerem que a tecnologia pode ter objetivos que vão além da mera manutenção da vida. Poderia o implante ter sido projetado para coletar dados sobre a resposta humana a condições extremas, ou para testar os limites da resiliência fisiológica e psicológica? Carlos, com sua saúde robusta e aparente ausência de problemas pré-existentes, teria sido um candidato ideal para tais experimentos, permitindo aos pesquisadores observar como o corpo reage a estressores sem as variáveis de doenças crônicas. A capacidade do implante de pulsar poderia ser, na verdade, um indicador de sua atividade de coleta de dados, monitorando funções vitais e respostas a estímulos ambientais ou induzidos, transmitindo essas informações a uma unidade externa. Agora, considere como essa complexidade se aplica quando você se depara com situações em que a linha entre o natural e o artificial se torna turva em sua própria vida, como ao usar dispositivos vestíveis que monitoram seus batimentos cardíacos e padrões de sono.
ou aplicativos que analisam seu comportamento para otimizar sua produtividade. A história de Carlos nos convida a questionar a profundidade dessas interações tecnológicas e a considerar se, em algum nível, essas tecnologias podem estar aprendendo e se adaptando a nós, moldando sutilmente nossas experiências e nossas próprias percepções de bem-estar e eficiência, sem que percebamos completamente sua influência. À medida que desvendamos as camadas de complexidade que cercam a narrativa de Carlos, torna-se evidente que a jornada transcende a mera descoberta de um implante biológico. O que antes parecia ser um mistério médico isolado, revela-se agora como um intrincado entrelaçamento de avanços tecnológicos, dilemas éticos e a própria definição do que significa ser humano em uma era de crescente simbiose entre o orgânico e o artificial. Cada fio de investigação, cada reflexão sobre a natureza da biointegração e da engenharia de tecidos nos conduz a um ponto de convergência, onde as implicações se expandem para além do indivíduo e tocam em questões universais. As nuances da adaptação celular, a possibilidade de comunicação neural direta e o potencial de aprendizado adaptativo do sistema implantado pintam um quadro de uma realidade onde as fronteiras da autonomia e da identidade são constantemente redefinidas. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as ideias exploradas não são apenas fatos isolados, mas elementos que se somam, construindo um panorama mais amplo e profundo. Assim como as notas musicais, quando combinadas de forma harmoniosa, criam uma melodia complexa e envolvente. Os diversos aspectos dessa história se unem para formar uma compreensão mais rica e multifacetada. A fragilidade que inicialmente parecia ser o cerne do problema dá lugar a uma exploração da resiliência intrínseca e da capacidade de reinvenção do ser humano, mesmo diante de intervenções sem precedentes. A narrativa, ao desdobrar-se, nos leva a ponderar sobre a natureza da existência e os limites que a tecnologia pode alcançar quando se funde com a biologia, abrindo caminho para uma nova percepção sobre a saúde e o bem-estar. Neste ponto de transição, à medida que nos aproximamos da conclusão, o foco se desloca para a síntese dessas reflexões, preparando o terreno para as percepções finais. As complexidades discutidas sobre a bioeletrônica avançada, a regeneração de tecidos e a potencial influência sobre a cognição não são apenas detalhes técnicos, mas sim pilares que sustentam uma compreensão mais profunda do impacto dessas tecnologias. A forma como o corpo de Carlos reagiu e se adaptou, e as questões que isso levanta sobre a reversibilidade e a coexistência com um sistema artificial ressoam como um eco das transformações que a sociedade como um todo pode vir a enfrentar. É um momento para absorver a magnitude dessas ideias e antecipar o significado final que elas carregam para o futuro. À luz dessas reflexões, o caminho a seguir torna-se mais claro, não em termos de respostas definitivas, mas em termos de um entendimento mais aprofundado das perguntas que devem ser feitas. A história de Carlos, com sua reviravolta surpreendente e suas implicações éticas, serve como um farol, iluminando os desafios e as oportunidades que surgem na fronteira entre a ciência e a humanidade. Ao juntarmos esses fios, percebemos que a narrativa não termina com a fuga, mas sim com uma nova perspectiva, uma consciência ampliada sobre o potencial transformador da tecnologia e a importância inabalável da autonomia individual. Esta convergência de ideias nos prepara para a reflexão final, convidando a uma consideração sobre o legado dessa jornada e o que ela representa para todos nós. A jornada de Carlos, marcada pela descoberta de um implante biológico e pela subsequente luta por sua autonomia,
culmina em um momento de profunda reflexão sobre os limites da intervenção tecnológica e a resiliência do espírito humano. O que começou como um enigma médico, uma anomalia inexplicável em seu corpo, desdobrou-se em uma narrativa de manipulação, autodescoberta e, finalmente, de renascimento. A história não se encerra com a fuga dos laboratórios de uma organização sombria, mas sim com a internalização de uma verdade transformadora, a compreensão de que o corpo humano, mesmo quando submetido a experimentações sem precedentes, carrega em si uma força indomável, uma centelha de individualidade que se recusa a ser suprimida. A tecnologia, em sua marcha incessante, pode criar maravilhas e horrores. E o caso de Carlos serve como um poderoso lembrete de que a linha entre o progresso e a violação da autonomia é tênue e exige vigilância constante. A complexidade do implante, descrito como um sistema vivo e uma versão 3, transcende a mera substituição de funções biológicas. Revela um ecossistema artificial intrinsecamente ligado ao corpo hospedeiro, capaz de adaptação, regeneração e, potencialmente, de influência cognitiva. Essa fusão entre o orgânico e o artificial levanta questões fundamentais sobre a identidade e a consciência. Carlos não apenas sobreviveu a um experimento, mas emergiu com uma compreensão renovada de si mesmo, um ser que carregava em seu interior a prova de sua própria vulnerabilidade e, paradoxalmente, de sua força inabalável. A capacidade de desligar o sistema, embora um ato de coragem e libertação, sugere uma nova realidade, a de que a integração tecnológica pode deixar marcas indeléveis, moldando não apenas o corpo, mas também a percepção da própria existência. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos navegar nesse novo limiar, onde a tecnologia se torna uma extensão de nós mesmos e a vigilância sobre nossa autonomia se torna um ato contínuo de autodefesa. A narrativa de Carlos, portanto, não é um conto isolado de ficção científica, mas um espelho que reflete as ansiedades e as promessas de nosso tempo. Em um mundo cada vez mais interconectado e tecnologicamente mediado, a história nos impele a questionar a origem de nossas experiências, a autenticidade de nossas escolhas e a profundidade de nossa conexão com nossa própria essência. A força que Carlos encontrou dentro de si, a capacidade de reivindicar sua narrativa e de iniciar um novo capítulo, é um testemunho da resiliência humana. É um lembrete de que, mesmo diante das mais sofisticadas formas de controle, a centelha da individualidade e o anseio pela liberdade permanecem como forças motrizes. A jornada que ele empreendeu, embora única em suas circunstâncias, ecoa em cada um de nós, convidando a uma reflexão sobre os limites que estamos dispostos a permitir que a tecnologia ultrapasse em nossas vidas. O silêncio que se seguiu à sua libertação não é um vazio, mas um espaço para a reconstrução, um convite para que cada um de nós examine os implantes, metafóricos ou literais, em nossas próprias vidas e decida se eles nos servem ou se nos